A audiência está sendo transmitida na internet. Todos os senhores podem acompanhar pelos seus computadores a participação da sociedade, as pessoas estão comentando, eventualmente, inclusive, alguma pergunta que surgir aqui, eu vou transmitir aos senhores. Então, todo mundo aí tem acesso pela internet ao debate. Seria interessante que o pessoal também participasse. Inclusive, as perguntas estão lá, aparecendo lá também na tela. Deputado Augusto Coutinho. Senhor presidente, senhores nobres colegas relatores, convidados, demais colegas deputados, eu ouvi atentamente aqui o que foi dito na manhã de hoje e teria inicialmente algumas constatações a fazer, depois algumas perguntas e um encaminhamento. Primeiro é que, como eu já imaginava, o ocorrido, essa tragédia ocorrida em Santa Maria, ela não foi por falta de legislação. A legislação, de diferentes formas, elas existem. E não foi a sua falta que fez isso. O presidente aqui do CREA, meu colega, disse que erros primários aconteceram. Eu entendi, aí eu queria já fazer uma pergunta, que ele diz que não existia um projeto específico contra incêndio. Né? Tudo que estava ali, ou que tinha no projeto, ou que tinha dentro da boate, era o que não deveria ser feito em engenharia. Eu anotei essa frase que o presidente do CREA disse. Que não existia sinalização de saída. Ou seja, me faz crer que se não existia projeto, ou se existia um projeto, ele era mal feito. E assim ele foi aprovado pelo Corpo de Bombeiros local, estadual. E aí eu queria que o presidente se pronunciasse sobre isso. Depois foi outra dúvida que me causa segundo o relatório que eu vi aqui do inquérito policial, o resumido relatório, o delegado diz que solicitou à Prefeitura e ao Comando de Bombeiros de Santa Maria verificar a possibilidade de imediata fiscalização nos estabelecimentos de Santa Maria. Não é isso. Bom, aí a minha pergunta, e aí pode ser para o subrelator, o deputado Nelson Marquesan, é a seguinte: houve busca e apreensão por parte do delegado no poder público, na prefeitura e no Corpo de Bombeiros, porque houve a imediata decisão do inquérito policial, do delegado, de fazer essa busca e apreensão nas empresas, mas também no poder público. Isso era uma dúvida que eu tinha. E aí, senhor presidente, fica as nossas conclusões. Eu acho que é importante que seja aqui, como disse o presidente do CREA, definido uma legislação básica sobre essa questão. E tem de ser resguardado a cada município o controle urbanístico e suas peculiaridades. Nós não temos condição, num Brasil, um país continental que definir o que vai ser feito no sertão de Pernambuco, meu estado, com o interior de Santa Catarina. Né? É uma coisa, são peculiaridades que são locais. Eu entendo que é fundamental que seja definido claramente responsabilidades e deveres, inclusive do poder público. Aqui foi dito anteriormente por um colega, não me lembro, eu acho que foi Otávio Leite, que o que existe é que você hoje tem diversas situações em que uma solicitação de uma empresa para funcionamento é engavetada no poder público por mais de ano. E muitas vezes isso ocorre, não é por falta de estrutura, não, é por corrupção mesmo. É para dificultar e que haja a corrupção, que venha depois para se pagar um prêmio ou um dinheiro por fora para se ter e se poder funcionar o
o estabelecimento. E aí não se pode ter a falta do poder público de ter a sua responsabilidade. Nós não podemos só dar responsabilidade à sociedade, aos empresários. O poder público tem de assumir a sua também. E eu acho que a legislação aí, uma questão nacional, ela tem de atender, inclusive, com um período que o poder público teria de ter para dar e atender a essas solicitações de funcionamento, a esses alvarás. E, por fim, senhor presidente, aqui foi dito, e que eu acho que é importante que essa comissão faça, é que a gente tente agilizar e indique projetos que não só trata sobre esse assunto, sobre o assunto de incêndio, mas aqui o presidente do CREA falou muito e diversas vezes já nas suas intervenções sobre a questão das manutenções prediais. Nós, inclusive, como deputado estadual, fizemos um projeto desse em Pernambuco, um projeto, modesta parte, feito inclusive com a participação do CREA local, com a participação de diversos profissionais e que foi um projeto muito bem aceito e que, na verdade, tem evitado enormes problemas de engenharia no Brasil. Porque é importante que se crie, não é só, precisa se criar o costume da manutenção. Não pode se achar que porque uma estrutura de concreto armado ela é ad eterna. Ela pode sobreviver a tudo sem se fazer uma manutenção. É como um carro, como uma pessoa, como tudo, ela precisa ter manutenção. E aí nós temos, inclusive, senhor presidente, aqui o projeto de lei de 3370 de nossa autoria, que trata minuciosamente sobre isso. Foi feito, inclusive, motivado por uma outra catástrofe que foi tão grave, graças a Deus com menos mortos, mas que foi muito grave também, que foi o episódio do Rio de Janeiro. E que foi falta de uma legislação específica que tratasse exatamente de responsabilidade. Eu acho que o que precisa ser definido é responsabilidade. Então, por exemplo, se o presidente do CREA diz aqui que o projeto de incêndio não existia, por que o bombeiro aprovou? Ou por que o bombeiro autorizou? Se existia e era mal feito, ainda vale a pergunta, por que o bombeiro aceitou isso? Então, se colocando, ou seja, o poder público, a ausência dele, a sua responsabilidade na condição de que houve a vitimação de vários jovens e várias vidas que, lamentavelmente, todos nós brasileiros lamentamos. Então, fica aqui o nosso registro, as nossas perguntas, senhor presidente, e no decorrer da audiência nos reservamos a fazer outras intervenções. Obrigado.